Bom, Estamos recebendo quem, Grilo? a Apresente gente está nosso recebendo aqui o entrevistado. advogado Sérgio Gonçalves, ele que é o advogado da família da jovem técnica de enfermagem Maria Clara Adolfo de Souza, que na noite da última quarta-feira foi assassinada com 11 tiros a queima-roupa de bala de 9 mm, 11 perfurações. 11 perfurações, Isso. na frente de casa, no bairro do Socorro, em Jaboatão. Ontem teve mudança nas investigações, a chegada de uma nova delegada no caso, que deverá ficar até o final. Sérgio, boa tarde para você, e eu já começo perguntando qual é a novidade que a gente tem desse caso, a atualização desse caso. Puxa só o microfone pra perto do senhor, doutor. O senhor é grandão, né? Tem que puxar. Puxa mesmo, pode puxar assim, ó. Que ele vai. Boa tarde a todos. Boa tarde, doutor. Obrigado pelo convite, Eduardo Moura, no qual tenho grande estima e admiração pelo seu Também, trabalho doutor, e a já coragem. acompanho o seu trabalho há tempo já. Certo. Estamos aqui o Baluarte J. Ferreira, Eita. o qual eu reencontro depois de 22 anos, lembrando que eu fui estagiário da TV Jornal. Meu pai, Luiz Gonçalves, foi perito criminal, no qual o senhor andou muito já com a gente, e graças a Deus. O senhor é um dos homens mais respeitados dentro de Pernambuco. E o amigo Álvaro aqui. Saudar o doutor Emanuel e o doutor Romãozinho, que está aí também. E estamos lutando aí por justiça. Em relação ao caso Maria Clara e Aurora, vale salientar que ontem eu fiquei muito assustado, Eduardo Moura. Porque feliz por encontrar uma delegada, Vanise Valentim, muito competente, a sua equipe muito competente. Em pouco mais de 4 horas de reunião, nós conseguimos êxito e vimos que estamos no caminho certo. E quero dizer em primeira mão que a qualquer momento vai acontecer algo muito importante nesse inquérito. Por que eu digo isso? Porque ontem começaram a ser ouvidos, perante essa delegada, pessoas relacionadas a esse inquérito. E não tenho qualquer dúvida que vamos conseguir êxito nessa justiça em relação a esse inquérito. Ô, doutor, que novidades? Que coisa é essa? Seria o que a o senhor prisão? puder falar, porque tem coisas que ele não pode falar, porque a polícia proíbe para não atrapalhar o inquérito. Mas vamos lá, a delegada então já entrou em campo, já está ouvindo gente. Dá Já. para dizer que pessoas são essas? Pessoas relacionadas, pessoas que vocês infelizmente não tiveram acesso ainda ao áudio, mas pessoas que estavam diretamente no fato e pessoas que serão ouvidas. Tem pessoas que já foram ouvidas e podem voltar a ser ouvidas novamente. Certo? Porque elas estariam sendo apontadas por terem tido algum envolvimento, alguma participação nesse crime? Vocês sabem melhor do que eu, e Eduardo pode comentar também, que o crime de latrocínio jamais os algozes chegam chamando pela vítima. Muito menos descarregando pente. E a forma de como aconteceu, Eduardo, e demais amigos, a forma covarde como aconteceu, J. Ferreira, eu tenho certeza absoluta que nas próximas horas será feita justiça. Eu estou com uma família que eu tive que tirar do Estado porque a ameaça é constante. É mesmo? A família. A mãe, o pai. Ontem eu cheguei com meus amigos, a gente se emocionou com a entrevista do pai. A mãe, se ela não tem uma fé elevada, ela não estava mais aqui. Se você vê a irmã falando, Eduardo Moura, ela pedindo justiça, se emocionando, tremendo na cadeira. Ou seja, a tia, que era uma mãe para ela, e tá todo mundo desesperado. Eu não vou misturar as coisas aqui, mas vou dizer uma coisa. O estado de Pernambuco não tem segurança pública, e vou dizer por quê. Por quê, Eduardo? Chego na delegacia da mulher, e tá aí Emerson Freitas aí, grande jornalista, e tô aqui, não tô misturando as coisas. Mas você chegar na delegacia da mulher de Jaboatão, Eduardo, isso é muito grave que eu vou dizer. Não ter o ar-condicionado para os próprios agentes, a própria delegada não ter para trabalhar. E uma coisa mais grave, J. Ferreira, você vê uma situação, o IML lá, a parte da genética, a parte da perícia, não tem médico legista. Não tem. Se você for vítima de violência doméstica e for procurar a delegacia de Jaboatão, não tem médico legista. E doutor Emanuel vai falar oportunamente da questão da localização, o que você tem que fazer.
De antemão eu vou dizer, você tem que sair de Jaboatão e ir para Recife para ir para o IML. Por isso que está acontecendo vários crimes. E aí, essa fala agora do advogado, o Sérgio Gonçalves, corrobora com as denúncias que eu lembro agora do Simpol, da estrutura de delegacias, inclusive do próprio IML, que estão deficitários e que é a reivindicação da categoria. Mas tirando a parte da categoria, o que o senhor falou agora é muito importante. Muito. E eu estava presente ontem e vi. Eu ia perguntar isso agora. Eu estava ontem. O senhor, então, ontem teve na delegacia que assumiu esse caso. Um caso que toda a imprensa repercutiu, com toda a indignação do feminicídio e etc e tal. Isso. Por que eu estou dizendo Tomara isso? que tenha a mesma indignação com essa condição. Porque Claro. isso é muito importante você estar falando. Claro. Porque isso interfere em tudo. Claro. E vou dizer por quê. Sou advogado do Sindicato dos Rodoviários e ontem tivemos uma tesoureira que possivelmente foi agredida. Eu não estou entrando no mérito aqui. Tá. E que ela precisou ser encaminhada para o IML para fazer corpo de elite, Jota Ferreira. E ela teve que se deslocar para o centro da cidade, para Santa Amaro, para poder ir para o IML, porque lá não tem médico legista. Há 6 meses. Eu sei que a governadora é responsável. A gente sabe também o que ela pegou da gestão passada. Eu não estou aqui entrando no mérito. Sim. Não é fácil. Mas eu estou aqui diante, eu estou aqui falando, eu estou pedindo justiça e estou pedindo o respeito à família. Não está tendo respeito. Porque o Estado está, desculpa a expressão, estamos sem condições de... A polícia militar hoje está desmotivada. Claro. A polícia civil hoje está aí o presidente cobrando todos os dias. E o que é que a gente vai fazer, Jota Ferreira? No seu tempo, que você foi um dos maiores comunicadores de Pernambuco, você não via essa situação. Você não via do jeito que está. Estamos numa situação que o Estado está abandonado. Eu não estou aqui para julgar quem é culpado ou não. Eu só estou buscando justiça. A mãe está sendo ameaçada em todas as redes sociais. A mãe está desesperada. Na rede social, achei que era tem telefone diversas... Ou seja, a gente tem tudo guardado e eu estou passando diretamente para o DHPP, no qual eu quero demonstrar minha satisfação em ver um delegado combativo, Dr. Sérgio Ricardo. Sempre foi. Eu agradeço Sempre. Pela sua conduta e sua honestidade. Porque o senhor pegou inicialmente esse caso e ficou até repassar para a delegada, que essa delegada, a doutora Ivanise, já assumiu e já começou os trabalhos. É isso que a gente quer. Mas dê condições à Polícia Civil, dê condições aos médicos legistas e dê condições ao povo que precisa de nós. Ô, doutor, é o que eu sempre falo. Nós temos excelentes profissionais. Nossa perícia para em Pernambuco, para mim, é a melhor perícia do Brasil. Eu digo porque eu já estive lá dentro para ver como é que funciona. Nós temos uma polícia de investigação, da HPP que o senhor fala, muito boa, uma das melhores também. Agora, os caras não têm às vezes. Pô. Eu já acompanhei perícia que os caras estavam sem lanterna para poder fazer a perícia. Então, assim, é uma coisa complicada. Que bom que o senhor começou a nossa entrevista desabafando isso, porque, veja, o senhor não tem nenhum viés político, o senhor é advogado de uma questão criminal, e o senhor, como advogado da parte, que é a família que ficou, porque a menina foi morta, o senhor está descrevendo a condição em que a delegada que assumiu o caso está trabalhando. Quer dizer, começamos a entrevista pedindo ajuda para os policiais que vão solucionar o crime, Jota Ferreira. Muito bom. E isso é a realidade de Pernambuco, nua e crua. Não tem quem diga que não é a realidade. Eu agradeço ao senhor pelo desabafo, porque realmente nós precisamos mostrar isso. Me diga um negócio. Como é que foi esse caso e como é que está esse caso, doutor? Se eu puder dar uma rememorada e também dar uma atualizada, porque queremos dar exclusividade aqui a uma informação sua. Obrigado. Maria Clara estava em casa, certo? A mãe estava deitada próximo dela, ela com a sua família. A casa é no primeiro andar? É, o primeiro andar. Tá. E ela recebeu um áudio informando que ela descesse, porque uma pessoa, eu peço vênia a vocês, por conta do sigilo, Tá. a gente não pode ultrapassar nem atrapalhar as investigações. Tá. Mas ela recebeu esse áudio dizendo o seguinte: desça, que uma pessoa vai passar aí, ele deu o nome, vai deixar um dinheiro com você. Então esse áudio foi mandado por um homem. Um homem. Você não pode dizer quem é, né? Um homem que você já deve imaginar, mas vamos respeitar. Eu posso falar ou o senhor prefere que eu não fale? Você fica à vontade, Eduardo. Pela sua credibilidade, fica à vontade. E
mandou ela descer. Vamos lá, gente. O áudio teria sido do policial militar que foi ouvido no DHPP. Tá? Vamos lá. Ok. E informando que uma pessoa, um homem, ia passar lá para entregar o dinheiro pessoalmente. Mas Deus deixa tudo bem claro que... E o crime deixa vestígio. E Deus age na hora certa. Por quê? Ninguém imaginava que esse áudio ia sair. Ela, com receio que a mãe estava deitada ao lado, ela desceu. E ela já com esse temor de morrer é muito grave dela, é muito sério. Ela já imaginou o quê? Estou descendo e algo pode acontecer. E ela deixou um áudio avisando a mãe que ia descer. Posteriormente, houve-se tiros, que pensaram que eram fogos. E desce o pai desesperado e ainda vê os algozes saindo na moto. No caso, vê de longe, né? Não Vê. dá pra reconhecer. Não deu, não. Mas ele ainda grita, ladrão, ladrão, ou seja, foi-se embora. E levaram até o celular dela para tentar despistar as investigações que vai ser por água abaixo isso aí. O que é que acontece? Ela foi alvejada, diversos tiros, vale salientar no rosto, a parte superior, ou seja, crime de execução. Característica de livro. De Isso. livro. Vários tiros. Crime de ódio e de proximidade. Chama pelo nome, a pessoa atende, atira várias vezes, ou seja, a raiva e em regiões vitais. Clássico de livro de uma execução por crime de ódio. Né? Continuando, o pai vai, se aproxima e vê aquela cena que vocês podem ver aí nas redes sociais. O pai segurando a filha, gritando, o pai clamando por justiça. E é algo que nos deixou emocionado desde a primeira vez. Por quê? Porque eu também sou pai, vocês também são pai. E depois, quando me procuraram, eu fui lá no velório. E, Eduardo, eu vou ser muito franco a você. Os passos que eu tive com a família e os familiares, no qual teve mais de 300 pessoas no velório, a gente fez o caminho até o sepultamento. É muito pesado. É muito pesado. A gente sente na pele. E você ter uma oportunidade de ver que o pai não está presente para sepultar sua filha. A irmã não teve condições de estar presente. E eu sei o que essa família está passando. Eu estou acompanhando, eu estou desde quarta-feira praticamente só na rua, só em delegacia, só em DHPP e buscando justiça. E quero agradecer, deixar registrado aqui, o povo de Jaboatão. Muito obrigado. Se solidarizaram muito. Eduardo, você não tem noção. Você não tem noção o quanto de informações estão passando, imagens, tudo estão sendo repassado. Estão procurando DHPP, estão procurando a equipe policial, no qual ontem eu fiquei muito satisfeito e agradeço a Deus essa oportunidade de poder defender essa família. Porque a gente não pode se calar. Maria Clara e a Aurora merecem respeito. E tem que ter o respeito devido. E só lembrando, desculpa, doutor, a Aurora trata-se da bebê de 4 meses que a Maria Clara estava esperando na barriga. Estava grávida, né? Sobre este bebê, doutor, aproveitando a deixa, quando houve o depoimento do policial, que é apontado como suspeito desse crime, ele negou, fez toda a negativa dele, da versão dele, e a polícia, o doutor Sérgio Ricardo, ele solicitou um exame de DNA para confirmar a paternidade da criança. Esse resultado desse DNA, doutor, já saiu? A gente tem que obedecer os procedimentos legais, certo? Já foi colhido, realmente, e foi enviado. E não só essa perícia, é onde eu vou chegar. A gente mostrou e entregou vários objetos para serem periciados. E vamos aguardar a resposta dessas perícias, que essas perícias vão dar uma definição concreta em relação à prisão dos acusados. Objetos que ela entregou, o celular que a mãe deixou. Nós temos toda a conversa, inclusive, em primeira mão vou dizer a você, que as redes sociais da Maria Clara, por diversas vezes, foi tentado entrar. Pessoas, deve ser especialista nisso, tentaram entrar nas redes sociais, hackear em Tamandaré, em Jaboatão, em Garanhuns, e nós temos todo o print.
Está tudo entregue ao DHPP e eles têm competência e estrutura para poder definir isso aí. E não temos dúvidas. Com essa equipe do DHPP, com essa doutora Lenise e o pessoal, o grupo dela, eu só tenho gratidão e porque eu observei juntamente com meus amigos a forma como eles estão tratando o caso. Inclusive, ontem chegaram mais HD, chegaram mais câmeras, chegaram tudo. Isso, o povo de Jaboatão se sensibiliza em entregar isso e ajudar. Então, o que o senhor fala é circuito. Isso, vários e vários e vários. Tem circuito que pegou, doutor, movimentação disso aí? Tem circuito novo que é bem elucidativo? De todos os locais necessários, Tem. tem. Ou seja, tá robusto o inquérito já. Tá. Bem robusto. Questão de uma semana hoje, amanhã, menos de uma semana praticamente, e você vê o andamento que se dá. Por isso que eu digo, governadora, dê condições de trabalho à Polícia Civil e Militar. Pois é. Veja o que a Polícia Civil está pedindo. Veja o que a Polícia Militar está pedindo. Estamos numa situação que eu vou dizer em primeira mão também, Eduardo. São 310 homicídios por mês. E eu estou dizendo isso aqui, e aqui fica gravado. Vamos entrar futuramente num caos. Futuramente não vai aguentar, porque não tem médico legista. A pior fase de Pernambuco, nos anos 2000, acho que a gente chegou a 400 e poucos homicídios por mês. Eram quase 5 mil. O pior ano foi quase 5 mil homicídios, quando eu tinha aquele impostômetro e tinha um homicidômetro, que eu esqueci o nome, contador de homicídios. Isso. Né? Que depois aquele pessoal depois se misturou, foi pro governo, aí, enfim, né? Fizeram lá o ajuste. Ô doutor, vamos lá. Então a Maria Clara estava grávida, tá? 4 meses. 4 meses. O DNA foi colhido. Um DNA normalmente dura 30 dias, antigamente. Não sei se é isso mesmo. Hoje, se é mais rápido, se tem um teste mais rápido. E a gente está cobrando. A gente está presente todos os dias cobrando. Sai mais rápido. Eu, o doutor Emanuel, o Romanzinho também, que tá. O doutor Romanzinho tá. A pessoa que foi lá depor, não diga quem é a pessoa que foi lá depor, ela chegou a admitir paternidade de alguma coisa ou negou tudo? Se o senhor não puder falar, não fale. Não, fica à vontade. A pessoa que esteve lá disse que não tinha nada a ver com a situação e que negou ser pai dessa criança. Porque ele está no direito dele. Claro. Está no direito dele. Uma coisa que chama a atenção aqui, e aí veja se legalmente eu estou falando uma besteira ou não. Quando chegou esse crime, 11 perfurações com entrada e saída, já pensei eu, arma muito perfurante. Já pensei eu, não é ponto .40. Ponto .40 é uma arma de impacto. O tiro pega e fica. Quando foi confirmado que ela morreu com um tiro de 9mm, eu realmente cometi até um erro aqui, que eu disse, a PM não tem pistola 9mm. Eu tinha esquecido que em 2022, em dezembro de 2022, cerca de 4 mil pistolas 9mm tinham sido colocadas para a Polícia Militar. E aí eu fui dar uma cavadinha com as fontes, e aí ontem a gente confirmou aqui que a arma que esta pessoa que foi depor lá no DHPP, a arma que foi apreendida era uma pistola 9mm. Aí veja, eu aqui como jornalista eu fiz, peraí bicho, vamos lá. Temos muitas coincidências, temos muitas coisas que levam para um cenário de suspeita da Polícia Militar de um feminicídio motivado por um envolvimento dessa pessoa, que seria o policial militar, com a menina, pela gravidez dela, e eu escutei, não sei se escutei errado, que ele teria dito no depoimento que ele teria uma noiva e que não teria nada a ver com ela. Só que isso só corroborou mais ainda com uma tese que eu levantaria de que, peraí, então o cara tinha uma noiva, tinha um relacionamento extraconjugal, engravidou a menina, como engravidou a menina, fez oxente, não posso ter, aí eu já me lembrei do goleiro Bruno, já me lembrei na hora, porque, ou seja, você tem precedentes de motivação de feminicídio por esse motivo. Pum! Foi o que veio para mim como jornalista, tá? O encaminhamento das investigações tá levando para esse lado, doutor, tá longe disso. O que o senhor puder falar, se não puder, não fala. Fique tranquilo. Esses indícios são importantes. Mas eu lhe afirmo uma coisa. Certamente a polícia não está só nesse
nessa vertente. Por quê? O que vai demonstrar são as perícias, o que se falam e o que vão falar dentro do inquérito, nas ouvidas, Certo. e o mais importante é a localização dessas pessoas, que essas pessoas vão ter que comparecer de frente à autoridade policial, que é muito competente, e vai explicar onde estava naquele local, o que estava fazendo. E vai ser cobrado. Suspeitos que supostamente Claro, participaram que do crime. todos são suspeitos. E quero deixar aqui que nada contra a Polícia Militar, que eu tenho grande respeito e admiração pela gloriosa Polícia Militar. Tem homens valentes, homens sérios, que a gente não pode misturar as coisas. Mas aqui, eu digo uma coisa. Nas próximas horas, eu não tenho dúvidas que vamos chegar com essa vitória e acalentar Se Deus quiser. e deixar a família um pouco mais tranquila. Se Deus quiser. Eu sempre separo, eu acho que é importante você estar falando sobre isso. Eu sempre separo a instituição Polícia Militar de alguns PMs. Isso. Como eu separo o jornalismo de alguns jornalistas, como eu separo a Igreja Católica de alguns padres, e por aí vai. Isso. Né? Você tem bons profissionais e maus profissionais em qualquer canto. Doutor, é porque assim, eu fico reticente em perguntar algumas coisas para não botar o senhor numa saia justa, entendeu? Fica à vontade, Eduardo. Esse cara continua aqui ou ele fugiu? Eduardo, Ou tô falando do cara que depois, que pode depor de Certo. novo, né? eu tenho até um aviso para as pessoas, como o Jota falou. Todos os suspeitos que forem intimados ou que já prestaram depoimento, eu aconselho a ficar à disposição, porque a autoridade policial deve querer ouvi-los a qualquer momento, que cabe à polícia fazer isso. Certo. Entendeu? É o que nós esperamos. Uma tranquilidade, uma forma de deixar a polícia civil trabalhar e poder intimar e as pessoas comparecerem. Com advogado ou sem advogado, é importante ele ir lá para poder falar o que ele sabe, o que não sabe, o que ele desejar. Foi feito residográfico no policial militar que foi. Possivelmente já foi tudo encaminhado já. Como essa parte é da autoridade policial, eu me reservo. Mas eu acredito que todos os procedimentos foram realizados. É porque, veja, tendo o residográfico, tendo o pólvora na mão, você identifica que aquela. Não é que foi usada no crime, que aquela arma foi disparada e que aquela pessoa disparou. Né? O residográfico é uma coisa dessa. Nessas câmeras que o senhor falou que tem de circuito, deu para ver placa de moto? A polícia certamente já deve ter. A polícia já tem as Tô entendendo, imagens, já entendeu? estou entendendo. A polícia tem meios e a equipe está reunida. Inclusive, eu soube hoje que já estão reunidos desde cedo em diligências. Opa. Serviço de inteligência também, Opa. a DHPP. Ou seja, agradecer também o gestor da delegacia lá de Jaboatão, que nos tratou muito bem ontem, um delegado cordial também. Lembra o nome dele, não? É o... Agora eu não me É recordo. porque é difícil lembrar falar. Muita Doutor, gente. então, só para a gente frisar aqui, as equipes já estão em diligências desde hoje cedo quanto a este caso, então a qualquer momento então poderemos ter aí alguma notícia de prisão ou busca e apreensão de alguma coisa que pode ser importante para as investigações, não é isso? A Polícia Civil, desde a hora do fato, ela está à disposição e vem cumprindo integralmente com o que tem que fazer. Eu acompanho de perto, desde quarta-feira praticamente a gente está sempre presente lá e eu tô gostando. E a gente vai vir com boas novidades. E a qualquer momento a gente consegue grandes notícias para a família e para a sociedade. Doutor Sérgio, só uma perguntinha antes de eu passar para a Jota e para Eduardo, porque é o seguinte, mais cedo você falou que a família, os familiares, pai, mãe, irmã, tia, precisaram sair do estado porque eles estão recebendo ameaças muito graves pelas redes sociais, por telefone. Isso aí seria um indício de que o relacionamento da Maria Clara com essa pessoa suspeita era também um relacionamento abusivo? Veja bem, foi ótimo sua pergunta e é importante a gente falar isso. Maria Clara, ela quando conheceu esse rapaz, ele não tinha relacionamento algum. Há 3 anos atrás ela teve esse relacionamento com ele. Começou Com ele. Posteriormente, esse rapaz teve uma relação com uma pessoa, com uma menina, uma mulher, Depois disso, né? depois. E ficou noivo. E vocês terão a oportunidade no futuro de ver
no processo várias conversas e vocês vão ver, observar, como Maria Clara se sentiu sabendo dessa situação. Porque ele jamais disse a ela. E quando ela descobriu, ele sempre dizia, não, eu vou conversar, eu vou resolver e tal, e isso aí tá tudo guardadinho, tudo amarrado. E depois ele casou, que é um direito dele casar, mas só que a menina ficou nessa situação. Ficou grávida. Ficou grávida, nunca teve ajuda dele, infelizmente, e ela sozinha sofreu isso, inclusive, deixar registrado que ela não teve nem a oportunidade, J. Ferreira, de saber o sexo da criança. Então, É doutor... porque foi feito o exame póstumo. Ou seja, a avó que fazia todos os exames, a tia, a irmã, tudo ia junto, já que ela não tinha essa questão financeira, os familiares ajudavam, e ela fez os exames e ela não soube com vida em relação à sua filha, Aurora. Então, doutor, veja, a narrativa que nós da imprensa tínhamos, por enquanto, era de que a Maria Clara seria esse relacionamento extraconjugal deste suspeito. E é o oposto. Mas, na verdade, era o relacionamento certo e o outro é que seria o extraconjugal, pelo que eu estou entendendo, né? Isso. O outro começou como extraconjugal e Claro. depois ele assumiu a outra, né? Foi. E tá tudo registrado, tudo gravado, tudo vai ser exposto na hora certa. É uma pena porque a menina só queria ser feliz. Eu vi o pai dizendo ontem, doutor, eu lavava a roupa dela, eu dava comida a ela, tal, eu não queria ela nesse relacionamento, porque eu não tenho nada contra, não estou aqui entrando na questão do relacionamento. É só a questão do respeito por ela, tá? Gestante, e possivelmente o pai ou não, e vai ser comprovado, se for realmente ele o pai, ele ter dado a atenção devida a ela. Só isso que ela queria. Ela cobrava muito isso e era... Só para você ver, eu estou até contando uma questão muito pessoal. Ele, quando chegava lá na casa dela, ele dizia, olha, bota seus pais, sua tia no quarto e vão ficar no seu quarto. Ficava dentro do quarto com ela, porque ele não queria expor esse relacionamento, porque a mulher é assim. A mulher tem um relacionamento, ela apresenta o namorado ou o noivo que for, apresenta a família normal e quer estar junto. Mas ele se reservava em nunca estar junto com os familiares, só queria ficar dentro do quarto com ela para poder ter uma privacidade maior. Tudo que o senhor está me contando aí, olha, me perdoem a comparação, mas ela se torna inevitável. Veja bem, ele começa um relacionamento com ela, no meio do caminho ele arruma outra, essa outra ele passa a gostar mais, noiva com a menina, casa, mas não larga Maria Clara. Pelo que eu entendi, a dinâmica é essa. Maria Clara engravida, passa, obviamente, a cobrar um pouco mais de atenção a ele, ó, tô grávida, pererei, tem isso aqui, tem exame, tal, não sei o que mais lá. Isso começa provavelmente a incomodar o relacionamento dele. Pode começar a haver briga em casa, discussão, pressão para resolver, tal. Vou resolver. Quer que eu me lembro disso? Caso Bruno, goleiro Bruno do Flamengo. Não é igual, mas a conduta, o evoluir, ele tá lá com a mulher dele, ele tem um caso com a Elisa Samúdio engravida, ele começa a dar a assistência financeira, mas não a assistência pessoal, né, de presença. Ela começa a cobrar, se torna um problema para ele, ele faz o quê? Arruma uns amigos aqui para ir lá dar cabo dela. Olha, eu posso estar completamente enganado, mas só me remete a essa história. Quer saber outra reação? Licença? Tá? Tem respeito a você, a J. Ferreira e o amigo aqui. E o que eu estou dizendo, a imprensa já falou, Tá. E a gente está só relatando aqui. Tá. Ele chegou a convidar ela para tirar o bebê, Abortar. abortar. Disse que pagaria tudo. Isso está registrado. A imprensa também já falou. Ou seja, é uma coisa que a menina não aceitou. E é crime isso. E a gente não pode aceitar isso. Está aí no Congresso, no STF, essa discussão, a questão do aborto. Não estou entrando no mérito. Mas o cara chegar e dizer, aborte, eu pago, eu faço isso. Eu acho que Prova não de é... que não queria gestação. Eu acho que isso aí é uma falta de... A gente que é pai, e graças a Deus eu sou muito apaixonado pelas minhas duas filhas e o mínimo que eu posso fazer é isso, é ficar indignado com uma situação dessa. Mas por isso que nós estamos, desde o início, brigando por justiça, porque isso dói na gente. A gente também é ser humano. A gente sente isso. Claro. Entendeu? Estou recebendo várias ligações,
mensagem, tudo, de pessoal dando apoio. Isso é o mais importante, que a vida passa, J. Ferreira. E o que fica são os princípios. É isso que a gente quer. Eu tive educação, meu pai foi perito criminal, minha mãe foi comerciária, gerente, e me deram dignidade, me deram honestidade. E graças a Deus eu tenho o maior orgulho de meus pais. Por isso que a gente tem que ser exemplo. Tem que buscar a justiça com honestidade sempre. Boa, isso aí, doutor. Isso vai a júri popular, doutor? Vamos, Se ele for preso. vamos aguardar. É caso próximos, popular, né? Vamos aguardar para poder ser encaminhado, que possivelmente na conclusão do inquérito vai ser remetido à vara do júri de Jaboatão, e lá o MP vai tomar ciência, a juíza também, as medidas serão tomadas. Acreditamos muito no trabalho do doutor Inês, doutora Mirna, são juízas muito competentes e respeitadas dentro de Jaboatão de Guararapes, como tem o pessoal da gestão, os gestores também de HPP, no qual temos grande gratidão, porque acompanhamos de perto os promotores também, que é o fiscal da lei, os promotores de Jaboatão são bem competentes, por isso que estamos aqui para poder assistir eles e ajudar no que for preciso. Doutor, na afirmação que Eduardo fez, lembrando aí o caso da Elisa Samúdio, ele falou que no caso da Elisa Samúdio, a Elisa ela tinha cobrado ao goleiro Bruno, fez algumas cobranças a ele. A família ela chegou a relatar que neste caso da Maria Clara, a Maria Clara ela chegou a fazer alguma cobrança durante essa gestação para essa pessoa? Sempre. Sempre ela cobrava a presença dele. Ela não queria dinheiro, ela não queria nada. Era só a presença dele. O apoio Só. dele. Somente isso. Que isso é obrigatório do homem. Você que tem princípios, você que está prestes a ser pai, é o mínimo que se pode fazer. Claro. Que a mulher fica numa situação e ela sozinha e a família fica pensando o quê? E a família está aí para apoiar. Ontem a gente viu o depoimento do pai que emocionou a todos nós, porque é difícil. Um pai que estava numa situação deplorável psicologicamente. E a família até hoje sendo ameaçada de uma forma injusta. Estão com medo, J. Ferreira, de voltar para casa. Não voltaram mais, desde quarta-feira, que eles estão em lugar incerto para o Estado. Os senhores já denunciaram essas ameaças? Já tem BO, tem tudo? Já deixamos registrado. Vamos só acompanhar agora a conclusão do inquérito, as diligências que estão sendo feitas para poder a gente... Mas deixamos já registrado tudo. Para poder... A gente, inclusive, pediram lá proteção ao Estado. Ela pediu ao delegado, eu quero proteção de vida, porque eu estou sendo ameaçada. Os prints, todas as ameaças estão todas com o Departamento de Homicídios. E o Serviço de Inteligência também está acompanhando de perto. O Estado ele já ofereceu essa ajuda? Já se manifestou em relação a alguma coisa a isso? É inacreditável o que eu vou dizer aqui. Ontem eu até estava comentando com os colegas. Não tem ninguém do Estado, ninguém, algum órgão, o que for, alguém que seja assessor, alguém que seja ligado à governadora ou aos deputados, peço, venha os deputados em si, que não tem um assessor, não tem ninguém que pelo menos possa buscar, ligar para a família para saber o que é que falta, o que é que está... A gente tá E aqui... muita deputada se elegeu com essa causa da mulher. Eu falo logo, porque é assim. Tem muita deputada e deputado que se elegeu com essa causa da mulher. E não sei o que mais lá, e sororidade para lá, sororidade pra... É o que eu digo, olha. A galera gosta de falar muito, doutor. Mas a gente tem que fazer as ações. Então, assim, eu realmente, para mim, qualquer crime contra a vida, ele tem o peso igual. Se dá, assim, uma coisa, porque a mulher foi morta, tá, não sei o quê, para mim, é o fato dela ter sido morta. E isso é inadmissível. Eu não divido, assim, as coisas. Para mim, todo crime como esse tem que ser investigado de maneira ágil e a punição tem que ser exemplar. Só que o que acontece hoje, especificamente com um crime de feminicídio? O caba vai lá, o caba mata a mulher, aí o caba vai preso, um exemplo. Daqui a 2 anos tá na rua e ninguém nem se lembra do que aconteceu mais. Esse é o problema, na minha opinião, a impunidade. E aí a gente junta com a falta de condição da polícia de trabalhar. Ou seja, quantidade de crime que não é nem investigado direito, não porque a polícia não quer, mas porque não tem a condição de investigar. Tem delegacia sem delegado, bom. O Código Penal brasileiro. As brechas, né? O Código Penal brasileiro é de 1942. Pois é. Caducou. Caducou. Eu não tinha nem nascido ainda, né?
Eu nasci em 46. Olha pra isso. O Código Penal brasileiro tem 82 anos. Hum? 82 anos o Código Penal brasileiro tem. Assim, é uma coisa assim absurda. Ô, Jota, tem uma contribuição que você pode dar muito boa. Você conhece a delegada Lenise. Lenise. Qual é a tua opinião sobre ela? O que é que você vira As de... melhores referências que eu posso dar para ela. Que é uma história de respeito, tá entendendo? Eu estava atuando na televisão, tá? Fiz matérias lá na delegacia, onde ela trabalhava no Cabo, tá certo? Uma criatura maravilhosa. Quando eu soube que ela iria assumir o caso, eu comentei aqui, não foi? Foi ontem. Vai resolver. Não foi isso que eu disse. Olha, tem uma pergunta aqui do Valdério Atanásio, pedindo pra gente perguntar ao senhor o seguinte. Achou uma pergunta meio complicada, mas vamos lá. Se a mãe sabe de algo, se a mãe contribuiu com alguma informação e tal. Eu acho complicado, deixa eu explicar por quê vocês estão em casa. Porque a gente pode expor a mãe aqui a uma situação de mais ameaça ainda. Então eu vou deixar o senhor à vontade aí. Fica à vontade. Agradeço ao amigo aí que perguntou. A mãe não só contribuiu, como a garra e a força que ela tem até hoje de dar a cara para bater. Da cobrança, né? Claro, claro. Você vê nas redes sociais as pessoas fazendo fake news em relação à conduta da filha dela. Diversas vertentes foram entradas lá, no mérito lá, alegando que a menina era isso ou aquilo. É injustamente isso. E a mãe não correu da imprensa, a mãe não se esquivou, juntamente com a família. Eles estão bem unidos e compareceram no DHPP, compareceram lá no ML, foram lá no velório e foram também ontem na Delegacia da Mulher e vão voltar novamente lá. Porque sempre que tem informações, eles estão juntos cobrando justiça. É o mais importante. Eu fico imaginando o pai, olha. Eu tenho um filho de coração, que é o meu filho hoje, que é Lucas, né? Que o pai dele é Rodrigo, que a mãe dele é Ana Cristina, que é a minha mulher hoje. É meu filho do coração. Eu tenho sobrinhos, sobrinha. Eu fico imaginando a dor de um pai de ver uma filha morta, rapaz, sabe? E eu acho que essa humanização, sabe, doutor? Que o senhor passou uma humanidade muito grande aqui. Mas assim, a gente tá vendo tanto crime seguido que a gente termina desumanizando. Tipo assim, é como se fosse, não, olha, é um feminicídio. Não, mas tem ali uma pessoa, um ser humano que tem um pai, que tem uma mãe. E não é culpa, assim, eu não tô culpando ninguém disso, não. É que é tão repetitivo que a gente começa a entrar no automático. Eu fico imaginando como é que é. Esse pai, ele vai sobreviver a isso pro resto da vida dele. Ele tem outras filhas, outros filhos. Tem. Mas ele é um pai muito presente. Ele se emociona em todo instante. Quando ele fala da filha, ele berra. Inclusive, esqueci de falar também, a avó. Se você vê a avó com uma certa idade, ficou lá até o final, foi a última a sair. Ela gritava pedindo justiça. Uma senhora com seus 80 anos, que sempre acompanhou a neta de perto e estava ali enterrando a própria neta. E aí, doutor, eu até faço um relato pessoal, né? Porque eu particularmente não conhecia a Maria Clara, mas eu conheço muitas pessoas que a conheciam, eram amigas, porque Maria Clara também era promotora de vendas, né? De um supermercado lá na zona oeste do Recife. Ah, era? Não sabia disso. E ela era muito considerada uma pessoa muito querida, uma pessoa muito popular, muito calma, muito tranquila. E a morte dela não é à toa que está causando essa repercussão, porque ela era uma pessoa muito querida, muito conhecida, e a brutalidade como isso aconteceu, doutor, é um choque que com certeza vai ficar pro restante da vida de todos os familiares, infelizmente, né? Infelizmente, é uma dor irreparável. E cada procedimento que vai dando, cada intimação que vai chegando, e vai passando os dias, e sair só vem a deixar matando a família aos poucos. O pessoal do supermercado tiveram lá em grande quantidade, todos identificados com a farda lá, foi muito bonito, mais de 300 pessoas lá, ninguém quis sair ao final, a emoção tomou conta de todos, foi muito bonito, muito gratificante para mim eu estar ali presente e acompanhando essa família, a família de... Vale salientar também, que é um caso que liga ao outro, pessoas de Caruaru entrando em contato, inclusive tem Carla, que é a prima dela, foi a que me ligou também, porque eu sou
a acusação daquele caso Jean Carlos, que foi morto covardemente no ônibus, uma facada. Sim, No sim, qual eu do mando um estudante. Sim, do isso. estudante. Eu sou advogado da família e tem Dona Nara, que é uma pessoa excelente. Tem Gleice Kelly, que é nossa amiga de lá, que vem cobrando lá também por justiça. E o Jean Carlos foi morto covardemente com uma facada no coração. Um jovem que só queria vir para cá estudar e trazer tranquilidade à família. Foi morto covardemente. E nós, graças a Deus, viemos buscar a justiça. Dos 3 maiores elementos, 2 já estão presos. O outro é questão de tempo, mas os 2 já estão sentindo o cheiro do cárcere e vão sentir a pena pesada. Doutor, vamos falar do caso do estudante, então. É importante, o senhor falou um caso. Jota, deixa eu te lembrar esse caso. Tem um estudante, 20 anos, né, doutor? Isso. 20 anos, foi pegar um ônibus. Tem até o circuito que mostra isso. Os caras entraram para assaltar ele com uma faca. E esfaquearam esse menino, morreu, Jota. Porque queriam roubar o celular do menino. Foi o celular, foi, doutor? Isso. Pra você ver a cidade que a gente tá morando. E o doutor aqui, ele é o advogado da família do menino. E ele vai dar agora novidades do caso. Doutor, qual é a novidade que o senhor tem? Graças a Deus e graças à união de todos, dos 3 acusados, 2 já foram presos, Sim. porque foi comprovado pelas imagens, depoimentos, a participação deles. E tem um ainda que está tentando localizar ele, mas o trabalho está sendo realizado 24 horas também. É isso que a gente diz. Quando o Estado quer e dá condições à polícia, se trabalha. Mas se não dá condições à polícia, fica complicado. Um jovem que sai de Caruaru, J. Ferreira, para vir trabalhar honestamente, e a única coisa que ele queria era dar condições à família. A família dessa que mora em Caruaru, que todas as vezes que eu falo com a mãe, ela se emociona. Que a mãe não teve mais paz. A mãe não teve mais sossego. A mãe é uma lutadora, no qual eu tenho grande respeito e admiração por Dona Nara e toda a família. Porque Jean Carlos, hoje, não tenho o que falar mais sobre ele, né? Ele não está aqui para se defender. Exatamente. O Estado praticamente cumpriu os mandados, mas o processo em relação ao Jean Carlos vai continuar. E lá na frente, esses meliantes serão condenados e vão pedir a pena máxima para ambos. Tá perto de prender o terceiro, doutor? Questão de localização, questão de logística. Eu tenho certeza que ele será preso na hora certa. E tem uma última pergunta que foi feita aqui com relação ao caso da Maria Clara, que é a seguinte: tá perto de prender? O senhor falou em os envolvidos. Desculpe a atenção que eu tive. Mas Fica à vontade. os envolvidos É, seriam quantos? Pode dizer? veja, na questão da investigação, existe certeza que é mais de um, certo? Tá. E a questão da moto, é o que eu posso falar. E tenho certeza que eles serão presos. Eu vou chutar aqui que seriam 3, né? 2 que participaram da execução, um pilotando a moto, um executando e um mandante. É um chute meu como jornalista. Ou 2 também, na mesma moto, o executor, né? É. Pode ser também. Ou seja, como eu costumo dizer e falo, todos são suspeitos. Todos. Exatamente. Exatamente. Se você está aí, está vendo essa reportagem, você está vendo essa entrevista, aguarde que, questão de tempo, você será preso. O senhor acha que tá assim, questão de horas ou de dias? Eu quero imediatamente. Mas pelo que o senhor sentiu, tal. Robusto, eu já tô vendo que tá. Olha, robusto, já tá em diligência hoje. Eu tô prevendo que a qualquer momento eu posso receber uma notícia aqui de que ele vai ser preso ou eles vão ser presos. A qualquer momento vai ocorrer essa prisão. Essas prisões, melhor dizendo. Qualquer momento. Eu deixo a critério da delegada, que é muito competente, como o Jota falou, e a equipe está muito unida em relação a cumprir isso aí, porque chama a atenção a questão do Estado como está. Feminicídio agora todos os dias. Pois é. Acontece isso todos Pois os é, dias. Exatamente. Né? Todos os dias você liga a TV, tá lá. Você falando, outros apresentadores também, Exatamente. cobrando feminicídio, feminicídio, feminicídio. Aí eu lhe pergunto, onde vamos parar? O caos já está aí. E onde vamos parar? Onde tá a Venezuela hoje? Você Nós vê. acabamos de dar uma notícia aqui. Os rodoviários vão entrar em greve possivelmente, os metroviários também, a Polícia Civil, Polícia Militar,
Até os maqueiros mudaram a empresa agora e vários maqueiros foram demitidos. Perfeito. E é isso que está acontecendo. Perfeito. E outra coisa, governadora, coloque as pessoas sérias, que eu sei que a senhora é uma pessoa muito séria, eu tenho um grande respeito pela senhora. Mas eu recebi a informação hoje, fiquei muito triste a dirigir meu carro, que existe um corpo lá no IML que está desde junho e ainda quê? não tiraram esse corpo. Ou seja, eu não estou aqui, não faço Mas trabalho. por quê? Disseram alguma coisa pro senhor? Possivelmente que a família deve ter ido lá ou não pegou ou ignoraram tal, mas tá lá o corpo. Se não foi família, é indigente e É. enterra como indigente. Mas tem tá que lá o tirar. corpo ainda aí. Ou seja, tá o corpo ainda no ML. Ou seja, é um caos, porque os maqueiros precisam ser ouvidos. O pessoal do ML também. Mas se, Eduardo Moura, existe uma questão de violência doméstica em Jaboatão e a vítima não pode procurar o médico legista que não existe lá Exatamente. há 6 meses, o que é que vai fazer? Exatamente, Onde é que a gente vai cobrar? Aí eu pergunto a vocês, a quem nós vamos cobrar segurança pública e condições de trabalho? A quem? Doutor, muito obrigado pela sua presença. Conte conosco para qualquer novidade. Aqui a gente não tem muita papa na língua, não. A gente fala as coisas porque estamos na internet, tem essa liberdade por enquanto. E a gente vai exercer essa liberdade. Que o jornalismo de verdade é para ser assim. Espero muito que o senhor hoje dê uma notícia para a gente boa, dizendo assim, ó, tá tudo feito. Porque pelo menos eu acho que a tranquilidade da família com relação à justiça dos homens pode amenizar um pouquinho o sofrimento que nunca mais vai ser amenizado totalmente, né? Eu agradeço o convite. Mais uma vez, obrigado pela presença do J. Ferreira, do amigo Álvaro. E em nome da família do Jean Carlos, em nome da família Maria Clara e Aurora, eu agradeço o espaço e me coloco à disposição sempre. Estão perguntando aqui o telefone dele. O vosso pai é vivo ainda? É, meu pai é. Luiz Gonçalves. Foi jogador de futebol, foi... Trabalhava É. comigo. Foi, Eu trabalhava, fazia um Tu reportagem. conhecia Era. o pai dele? Foi. É Ia mesmo. lá para como é que se diz? O IC. É, Era na Rua IC, Tabira. Instituto de Criminalística, Era. lá na Rua da Tabira. Tenho um grande orgulho de dizer que meu pai foi Eu fiz perito matéria, criminal aposentado tudo e lá. E ele explicava detalhadamente. Quem é o seu você- pai? Luiz Gonçalves. Capaz do Max não Você peguei, quer ouvir não. Rubro? Meu pai foi de futebol, eu vejo, sei lá, Eu não vou. Talvez eu me lembre de olhar. Alvirrubro sou eu. Alvin Ele é Rubro. Alvirrubro. Olha, me diga uma coisa, dê boa tarde pro doutor e boa tarde pro público. Vá lá, meu amigo Alvinho. Doutor Sérgio, muito obrigado por você ter aceitado o nosso convite Satisfação. aqui no Girando a Pauta. Obrigado. Tenha certeza que o espaço está aberto para outras oportunidades e para futuras notícias. Esperemos que dê alívio para a família da Maria Clara e dos outros casos que você está à frente. Tá, muito Para obrigado. você, a gente volta amanhã com esta atualização deste caso do sequestro do Fred Superiano, deputado venezuelano, que aconteceu agora na Venezuela, em Caracas, e outras notícias que vamos atualizar para vocês aqui na quarta-feira no Girando a Pauta. Eduardo Moura, J. Ferreira, uma boa tarde para vocês, Boa. assim como você aí de casa também.